Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o nosso amigo aqui de trás aqui se chama 21. É um bom apelido para para um bicho de estimação. Bom, é, no vídeo passado dessa playlist a gente estava falando do grupo 13 da família 3A da tabela periódica. E aí eu venho sempre ressaltando a importância de estudar, porque cada um desses átomos eles têm uma complexa cadeia rítmica de estruturas que descomportam os nossos consentimentos, né? Os nossos consensos de relação material. E o que mais a gente se enriquece é de matéria consentida, né? Matéria com fama, né? Porque a gente é um desenho da fama desenvolvida na matéria, né? Então nós somos o quadrado de desenvolvimento material. O que isso quer dizer? Que a performance de nós com as matérias ressaltam o que a gente desinforma ser a partir dos seres que querem nos contratar em seus destaques, né? Em suas funções. Bom, dentro então desse domínio de operação, a gente vem se denominando e manifestando organização nas moléculas, nas partículas, nos átomos, já há muitos anos e desordenamos ser essa quantificação lógica no sentido das arquiteturas de dimensões, né? Principalmente no sentido cognitivo da comunicação. É, todo esse aparato ele rege-se pela lei das vantagens que dizem assegurar-nos num sentido vantajoso, né? Então a matéria não adianta nada se não tiver a alquimia da graça, ou seja, o contorno de um envolvimento, né? De uma habilidade de complemento. E o homem, com essa distorção que faz efeito nas matérias, construiu cerebelação para cada um dos componentes íntimos das materializações, ou seja, a partir da decomposição material, ele construiu desse gradiente uma unidade estrutural que denomina ser aquilo que atomifica e ressente em nós sobre essas receitas de conhecimento, a cientificação desses projéteis de dados para que a gente materialize e se divirta brincando, claro, de forma segura nessa materialização. E caso venha construir uma brincadeira brilhante e segura, que ela seja disseminada sobre os votos dos realístimos, né? Os ritmos de realização que apresentam em nós convecções de correntes de dados, porque somos mais unidos do que parece pelas fábricas de dimensionar natureza sobre transformação. Veja só a educação e o alfabeto, o idioma e a cultura, os átomos e suas estruturas. Bom, então desse comprimido, desse comprimento que a gente ingere para poder se associar e estar com a saúde em dia, né, no plano das imaterializações rítmicas que disparam em nós a matéria, a gente parou no alumínio. E o alumínio ele é super divertido porque ele tem propriedades que
desassinam é, convecções de luz sobre as repartições materiais que ele serve, e ele desincendeia muitos ritmos na sua qualidade rítmica de apurar a onda, né? Então ele tem um comprimento de onda sobre as suas superfícies que diz um destaque de representatividade material, porque ele se diversa da natureza no sentido racional de organização. Por exemplo, a natureza, a gente tem o verde e o marrom. O céu, a gente tem o azul, né? E a e a e o bolo disso tudo, né? Uma como que se diz, uma interseção desses meios, a gente tem a os metais, né? E aí, cara, de muita afinidade particular, de muitas partículazinhas e muitas partículazinhas, como algo tão nobre assim na representatividade, percute ondas, né? Que transformação incrível e utilitária que a gente consente tocar, né? E desse toque, a multiplicação da mesma ocorre perante as, as, as alquimias entre um corpo gravitando a sua capacitância bioquímica e biofísica de desenvolver os mineralocorticoides. É incrível porque esse poder de transformação acontece há anos em várias panelas vivas diferentes, no sentido dos seres vivos em decomposição das matérias. Existem vários seres vivos e vários tipos de decomposição que a gente nem tem capacidade ainda para poder cumprimentar entendimento. Sinceramente, a gente é muito diminutinho, né? E as repartições são muito lentas nas nossas vidas. E eu não sei se é bom que seja assim, mas funciona, né? Tem a funcionalidade de cadeias, de correntes de pensamentos que, sobre as organizações estruturais, desacolhem os privilegiados, que são as pessoas que exportam importância sobre os sacrifícios de suas vidas em meios de educação. Né? São as faculdades de repartição organizacionadas pelos sentidos já organizados em questão. É claro que essa organização sempre vai continuar e é necessário que continue para garantia da segurança e sobrevivência do homem em busca de solucionar e reaver sobre as matérias capacitância, né? Porque é só brincando com a matéria que a matéria consegue conversar e dizer o seu sentido de, de improvisação é, trabalhística, né? No sentido das orquestrações que são erguidas para o fronte de batalhar e erguer harmonia entre os seres. Então, até por isso, alguns a gente até acredita que são mais. É, a gente desporta aquela palavra assim, mais sortudos do que outros. Porque no meio cultural que elas nascem, elas têm uns desestímulos muito maior de encontrar essas importâncias no consenso da prática.
Outros, outros digestores não. E aí a gente fica vivendo uma vida toda sem saber que a gente é uma panela de reações nucleicas, que diz bases e sensos capacitantes, que a gente tem o privilégio de reaver amor com as matérias sobre as práticas, né? Então, sem um meio cultural certo, né? A gente não acerta muito os valores da vida e às vezes os valores ficam em um consentimento de baixo ângulo de interpretação astral, né? Ou seja, por mais que desacorde, não consegue vibrar sobre os acordes de potencial que preveste a capacitância do ser. Só que quando a gente começa a entender esse potencial, o que a gente faz? A gente treina a potencialização. E treinar a potencialização é insistir, né? Por mais que de um corretor afira de uma matéria a sensibilidade, né, ou a simplicidade no sentido das, é, das observâncias comparadas, né? O parar, ninguém rege. Porém, quem consegue parar num grau muito fino tem uma capacitância sensibilizada muito alta, uma detecção alta de si mesmo, né? E eis aí o prestígio das técnicas de insistência, né? A insistência cura o ser em desorganização rítmica, porque consegue, sobre os discursos de si mesmo, frear as inibições ou as versões de repartição cognitiva que não são a favor do, do funcionamento orgânico do indivíduo, né? Entretanto, a gente tem se desparticionado para tentar, sobre efeitos de sintetização de encaixes, no sentido da cognição harmônica, estar com os outros, né? Fazendo reações à ampliação de quadros ou de geometrias no sentido de elos de serviço. E aí a gente já tem o manifesto das produções. Tá, e aí todos esses átomos sobre a periodicidade dessa busca do homem ganharam o versículo das bolas e dos campos, de jogá-las em qualificação de nos vestir. Então as linhas de produção, elas trabalham com partições, né, dessas matérias que buscam se dobrar-se entre si, ou seja, relacionarem entre si para chegar em uma bola final, a bola da vez. Né, o ponto. Há um ponto de uma matéria que vai ser indexada na vida de alguém para, para esse alguém utilizá-la no lado de bem, que ela tem a capacidade de fazer ampliação de ritmos e de estar, né? Ou seja, frear esse alguém sobre as insuspensões das realidades particionadas, né? No sentido da sociedade. E aí, cada linha de montagem, ela ganha um atendente que busca, sobre as frequências de colisão colecionadas dessas matérias,
um adestramento de embasamento consentido, né? Então, se assoma em nós todos os contatos que descolidirem nas nossas moléculas. E aí essas colisões, se você colocar os números de moles no sentido moleculares, você vai ver que elas conseguem, sobre o evento de insistência de trabalhar, elas conseguem elevar o homem a uma particularidade de senso na comunhão de toques, de atenção. E aí você tem um detector muito apurado para essa constrição de partição material. E aí a gente tem esses versículos de contração com as matérias. Por isso, a atomicidade ela é muito importante, porque ela tem um poder alquímico de alcançar repartições em nós que poucas... que sem elas a gente não conseguiria, entendeu? E aí o poder de cura entra muito nessa tangente, porque sobre esses átomos e sobre as iterações, a gente consegue desenvolver a capacitância de performance rítmicas de associação. E aí nessa influência que é prevestida no homem, alelo ao homem, sobre a importância, né? Ele consegue fazer receitas cada vez mais íntimas nos acordes que nós precisamos, às vezes, acordar quando eles estão meio em sono, né? Ou meio assim desinstituídos da intuição necessária para servir esse ser, né? Essa panela de reações nucleares, que é muito independente, né? No sentido da natureza. Porém, ela se coloca em dependência para poder consignar e respeitar todas as individualidades já desenvolvidas no sentido da codependência. E aí, o que a gente vai ver então? A gente está vendo os metais, né? Então, né, para acessar esses metais, eu trouxe aqui alguns vídeos sobre metalurgia. E, cara, pensa bem. Tudo isso aqui é filme, é música, é descrição, é decomposição associativa, porque tudo isso aqui informa algo que acontece muito menor, que às vezes acontece e precisa acontecer dentro de nós em vários momentos da nossa vida, né? Isso aqui é a fundição de metais, no sentido metalúrgico. E nós temos moedas metálicas em nós, micropartículas metálicas, que nos ajudam a elevar as nossas cargas aos sentimentos cerebelares de desassociação com a natureza. Então existem esses avisos. E esses avisos nos desinformam sobre as nossas gravitações formais, né? As nossas tangentes geométricas que desacolhem no manto do pai e da mãe, né? O sentido de aparência mesmo, né? Moleculares. Bom, então dizendo que tudo isso ocorre, cada metal ou micrometal
sobre várias interações e relações, eles têm os seus tempos de fusão diferente e todos esses tempos eles descascam o tempo, sofrem reações matemáticas que são impossíveis ainda para o homem prever, porque a gente fala de micropartículas em estados subatômicos, onde ocorre muita interseção de meios, né? Ou seja, meios hidroquímicos, eletroquímicos, meios de reações de oxidação. Então, porém, a gente sempre tem de banda o resultado final, que é o produto. E essa massa de produto, ela matematicamente, no consenso da organização, ela pode ser levada em conta como a natureza da naturalidade que o homem desvestir com a capacitância de desenvolvimento, né? Então a gente está falando da evolução das espécies. Não tem como fugir da evolução das espécies, né? Tudo isso aqui vem do aprimoramento da conquista de relações materiais, das brincadeiras que serviam garantias de seguranças e impressão de coleções materiais, né? O colecionar, né? Então, o colidir, ele desenvolve a referência das impressões referidas, né? Então, todas as associações materiais, são impressas em nós. São impressas em nós. Então, a gente tem empresas e essas associações materiais, elas apreendem em nós, né? Elas curam a gente no sentido da interferência que elas fazem e a gente fazer aquela dobrar o joelho, né, em ação de graças. Ou seja, a contração em ação material, em associação material, porque essa associação material ela traz a segurança do conhecimento. Ou seja, você sabe que está pegando em algo sem precisar de todos os seus sentidos à disposição. E às vezes, quanto mais conhecimento só do negócio, só do átomo estiver perto, só do conjunto atômico estiver perto, só da matéria estiver perto, seu organismo já desacolhe contrações para lhe informar dessa aproximação. Interessante, né? Isso tudo são colisões que engrenam em nós as decodificações moleculares que regem todas essas imprevisões de ondas nos destaques de ondulação colidida, né? Dos freios de colisões de ondas. E tudo isso é qualidade das matérias imprimir. Tá. Então a gente já viu de novo que essas matérias são muito importantes e elas colidem feito pêndulos, né? Então, veja só. Pêndulos. Imagine que a gente tem deixa eu ver se é isso. A gente tem um átomo, né? E aí esse átomo, ele tem sobre o seu núcleo partículas condensadas. E essa condensação, a arquitetura de condensação, ela vai fazer a expressão sobre a linha de
partição que ela faz no sentido de massa, né? Então, sobre o grau de massa condensada que desequilibra sobre esse contato, e ele, toda vez que descontar algo nela, ela vai desamassar sobre um calibre, né? Então, o núcleo, o núcleo de um átomo que a gente tem para construir, eles são várias massinhas sólidas. E aí você consegue, sobre essas massas sólidas, o complemento delas para que elas consigam estar no estado estável da consideração. Estabilidade é estar freada, é estar parada e gravitando nessa parada um senso de disparo, né? Ou seja, uma expressão que desafirma a estrutura. Quando a gente quer revestir essa estrutura, a gente aumenta a condensação. Então a massa ela muda, a massa atômica, por conta da colisão, segundo até mesmo Newton nessa orientação que a gente buscou aqui, ó. Pêndulo. Porque sobre o universo, sobre a atividade, todas as partículas estão em movimento. Não existe nada no universo parado. Porém, esses movimentos têm escalas diferentes por conta das razões de massa que apreendem seus núcleos de estabilidade. A vida, ela precisa de ser estável para acontecer. Uma vida que não é instável, ela decai até encontrar estabilidade. Então, quando um pai e uma mãe estão praticando a vida junto e começam a estar instável, né, o casal, a única coisa que eles podem fazer para salvar o casamento é decaírem, no sentido de rearranjar o seu casamento com o filho. Você entende isso? Ou seja, é a natureza, cara. Não tem como, né? E é tão lindo porque isso nos perturba no sentido do amor. O que é o amor? O amor é a luta que desencontra a perturbação certa, né? Vamos anotar isso aqui, ó. Ou seja, a massa atômica que vai acertar o seu átomo na ressonância, né? Ressonância pendular. Porque aí sim acontece a vitória, né? Ó, a vitória no sentido da vida, em ampliação de ser, né? Sem isso, não adianta, não faz sentido. Faz só terror, só faz dor, né? Então, olha só, eu posso criar um pêndulo com várias massas. Mas as massas elas têm que estar em sintonia com pesos, né? Com os pesos coerentes, né? Se eu colocar uma bolinha que vai destocar aqui, ela não vai conseguir fazer a contração. Vamos ver se a gente tem um vídeo aqui. Olha só. Se eu colocar uma massa, uma bola com uma massa diferente aqui, ela não vai conseguir fazer isso e insistir nisso. O movimento vai acabar. Essa molécula ela vai morrer.
ou ela vai se desinformar, decaindo em uma outra molécula, ou seja, até tirar a massa superior. Então, beleza, né? Tudo isso é improvisação para previsão desses dados que são muito interessantes. E aí a gente já falou do boro. E olha só, para pessoas que não têm capacitância para ver, elas vão ver desageradamente. Só que quem pratica ver, consegue ver aprofundamente todo o exagero dessa regência, que sobre todos os tempos que já passaram e todas essas movimentações que já fez, ela continua condensada expressando essa qualidade, né? E aí, revestindo ela, a gente encontra várias descaracterizações que nos servem até então, mas ela tem muito mais coisas a servir. É só perante a nossa capacidade de descoberta que a gente tem ainda alguns limites. E aí a gente falou do alumínio também, que é um cara muito famoso, né, o alumínio, e ele está presente quase em todas as, in, as, as os homens, né? Toda a natureza já está quase sendo banhada, né? Porque o alumínio é muito utilizado por conta das suas características e tais, né? Então, se a gente pegar aqui, é, alumínio. O alumínio, sim, é um metal, não é um semicondutor. O alumínio ele tem a capacidade condutiva. E olha só a expressão nucleica dele, né? A gente tem essa massa que, sobre a compressão prevalente e insistente, consegue desafirmar estruturalmente é, o que a gente vê, né? Então são muitas partículas dessa que constroem o alumínio, né? Isso aqui é só uma imagem do de uma partícula muito menor, de uma particularização. Tá, agora a gente pode falar do galho. O galho é um elemento químico de símbolo Ga, de número atômico 31 e massa atômica igual a 69. Quase 70, né? É um metal pertencente ao grupo 13, anteriormente denominado 3A da classificação periódica dos elementos. Tá, vamos entrar. Então, um pouquinho maior, aqui ó, a temperaturas um pouco maior do ambiente, o galho consegue se encontrar em estado líquido. Então o ponto de fusão dele é baixo. Galho é um metal mole, grisáceo, no estado líquido e prateado brilhante ao solidificar. Quando sólido, desagrega a baixas temperaturas. Vamos ver as aplicações, que é o que mais a gente, né, desengordar. A principal aplicação do galho na forma de arsenieto de galho é na construção de circuitos integrados e dispositivos optoeletrônicos, como diodos de laser e diodos de LED. Diodos semicondutor é um elemento ou componente eletrônico composto de um cristal semicondutor de silício, cujas faces opostas, semicondutor e diodos de LED.
usado para emissão de luz em locais de instrumento onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada. Nossa, que interessante. Ahn, então, ó, o galho também consegue fazer impregnar superfície de vidro e porcelana e é utilizado na construção de espelhos. Também na construção de espelhos. Emprega-se para dopar materiais semicondutores. E construir dispositivos diversos, como transistores. Transistor é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinal eletrônicos. Interessante. Em termômetros de alta temperatura, por seu baixo ponto de fusão, que o mantém em estado líquido, e o seu alto ponto de ebulição, que lhe permite medir elevadas temperaturas. Nossa, que legal! O ponto de fusão é baixo, porém o de ebulição já é alto, então ele consegue fazer medidas termométricas de temperatura. O galho forma facilmente ligas metálicas com a maioria dos metais, produzindo ligas de baixo ponto de fusão. Incrível, né? Isso aqui é interessante. Ele consegue se ligar muito bem. Talvez porque ele seja bem. tenha bastante facilidade de se dilatar a temperaturas mais elevadas. É um pouquinho mais elevada, né, do que a do meio ambiente. O isótopo radioativo galho 67 é empregado em medicina nuclear como o análogo fisiológico do íon ferro 3+. Descobriu-se recentemente que ligas de galho de alumínio em contato com água produzem uma reação química, dando como resultados hidrogênio por impedir a formação de camada protetora. Dióxido de alumínio e fazendo o alumínio se comportar similarmente ao metal alcalino como sódio ou potássio. Tal propriedade é pesquisada como fonte de hidrogênio para motores em situações aos derivados de petróleo e outros combustíveis de motores de combustão interna. Essa parte não entendi não. Essa liga galho de alumínio em contato com água produz uma reação química gerando hidrogênio por impedir formação de camada protetora. Fazendo alumínio se comportar similarmente ao metal alcalino. Então ela consegue, a liga de galho e alumínio consegue fazer com que o alumínio se comporte como um metal alcalino. Que doido. Devido ao galho apresentar várias propriedades físico-químicas semelhantes ao elemento químico ferro, ele possui também diversos efeitos terapêuticos, como atividades antimicrobianas, antitumorais e anti-inflamatórias. Nossa, que legal. Isso para mim é interessante. Então, o galho 67 ele é utilizado em medicina nuclear. Esse isótopo aqui, radioativo, ao injetar na corrente sanguínea dos indivíduos, ele consegue identificar enfermidades inflamatórias ou infecciosas.
Porque parece que no processo inflamatório existe muita atividade metabólica, é, onde aceita é, o galho, né? Hum, como um nutriente, né? Um instrumento de nutrição. Toda nutrição, ela é todo nutriente para o organismo, ele é um regente. Por quê? Todo nutriente é um inimigo sobre proporção de buscar afinidade. Então a gente tem na natureza todas as matérias, elas são comestíveis, mas quem as come, né? Os regentes dela. E aí, veja bem, isso aqui é uma prática filosófica, mas que é muito favorável ao conhecimento. Imagine que o seu organismo, né, sobre os nutrientes, eles têm o risco de desarmonia. Porém, sobre esse risco, o organismo faz contrações sobre todas as células, né? E aí essas contrações, elas desenvolvem a afinidade com o elemento que distorce o organismo sobre esses acordes de nutrição, né? E aí o organismo sobre essas bandas musculares tenta desafinar-se sobre esse acordo de iteração. E aí quando ele se afina, ele consegue lidar bem com o alimento, ou seja, fazer contrações de partições, ou seja, de decomposição desse alimento e, e é claro, né, sobre a agressão se nutrir, né? Então, por que que existem esses radiofármacos, né? Esses radiofármacos, no sentido da literatura que a gente estava vendo, eles fazem isso, né? Eles, eles, eles são apertados no sentido da energia, como se a gente tivesse uma bateria e colocasse nessa bateria uma camada de um metal que aperta, aumenta muito a energia, né? Ou a gente prendesse ao máximo essa energia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Não, tipo aqui. Aqui a gente tem um campo, né? Que é uma bateria. Imagine que seja uma célula ou até mesmo o galho, né? E esse aqui é o galho. É uma bateria que quebra o nosso galho. Para me carregar essa bateria, eu tenho que desenvolver sobre os átomos dela uma carga, né? E aí é como se eu colorisse os átomos dela com uma carga. Bom, o único problema que a gente quando a gente faz isso, né, ela fica carregada. Só que ela sofre descarga em todo o contato, que ela entra em circuito, que busca dela um contato desnutricional, né? E como que ela faz? Ela é colocado em um sistema,
né? Em um sistema de partição. Ou seja, fios de mesma dispositivos de mesma coerência vão desexaltar a ela uma contração. E aí, sobre essa contração, o contato que contraciona ela nesse sentido de, de, de rima, né? Vai fazer a corrente desafinar ela. Bom, agora imagina, né? Para mim colocar isótopos, né? Fazer esse átomo ficar isótopo, eu tenho que colocar todos os átomos dela, né, dessa partícula, nenhuma outra carga de compressão, condensação enérgica, né? Então, se ela era grossa, as energias atômicas, se os átomos eles tinham um tom, uma partição grossa, eu tenho que buscar afinar os átomos. E para afinar os átomos, eu tenho que arrumar um decompositor atômico, um regente atômico. E aí o que a gente fez? A gente arrumou os aceleradores nucleares. A gente arrumou os, os regentes, os maestros de átomos, né? Aí vamos lá, vamos buscar eles aqui. Que isso é muito legal. Porque esses são estômagos de átomos, né? Olha só que legal. Aceleradores de partículas. Então, nessa bateria existem muitas partículas subatômicas, muito pequenininhas. Só que a gente quer afinar ainda mais elas. Então, a gente coloca elas em um túnel, né? Um túnel de energia que tem capacitância de digerir, fazer mutação no átomo, vai tem essa colisão, né? Então toda essa suspensão veloz colidindo nessa partícula consegue desrimar a essas energias, dividindo elas, né? Fazendo como as células, né? A mitose. Mas elas ainda ficam aqui. Porém, com essa divisão, o choque, a energia é muito maior. Então existe essa até mesmo a ionização, que é o efeito do isótopo. Isso é muito doido porque nos organismos vivos, né, a gente tem detector para essas partículas. E aí, quando a gente coloca essas partículas e envolve elas em algo, a gente consegue ver o algo e o que está dentro, né? Quando a gente envolve isso com coisas que estão em funcionamento, a gente consegue enxergar o funcionamento dessas coisas, né? E tem muita colaboração. Muito legal, né? Bom. E agora a gente olha pro galho. Olha que legal. A gente tem o galho que sofreu um pouquinho de fusão, e o galho já sólido, né? Mostrando essa qualidade do galho. Muito interessante. Agora a gente pode pegar aqui e fazer um negócio com o nome, né? Galho.
O galho, então, ele tem uma contração no G que faz uma contração de suspensão, né, na tensão. Então, faz uma suspensão gradiente na tensão que é que que re- sobre obstáculo é, afirma o organismo. Mais ou menos assim, ó, uma suspensão gradiente. G. G é uma constrição, é um, é um revestimento em si, né? C, a gente tem. Ah, tá. Então é tipo assim, G, Gzão, ele faz assim, ó. Ele reduz o compasso é, é, do núcleo. Não, ó. Que se a gente colocar o G, a gente fica. A gente cria uma linha de compasso, né? Afina o compasso. Compasso. Quem vê, né? Se a gente pegasse o G assim, ó. Se a gente fizesse um compasso, né? Com C, a gente teria um círculo, né? Agora, se a gente fizesse um compasso com G, a gente teria um círculo, porém com uma fenda aqui, ó. Por causa desse J. Então a gente teria essa área livre, mas a gente teria essa área fechada. Não é mesmo? Bom, o que significa isso, né? Então, vamos ver. A gente tem uma tensão circunferente. Pode significar também uma atenção circunferente. Que galho, galho, lio, que suspende, desafirmação no organismo. Ah, então é mais ou menos isso, né? Um galho. Uma tensão circunferente que suspende desafirmação no organismo. Vamos lá. Vamos continuar. Agora a gente vai falar do índio. Vamos ver o que o índio fala aqui. O índio é um metal branco prateado brilhante. Quando o metal é dobrado, emite um som característico. Seu estado de oxidação mais característico é o mais 3, e ainda que apresente o estado mais 1 em alguns compostos. Ele foi muito empregado na Segunda Guerra Mundial como revestimento em motores de alto rendimento de aviões. Depois da guerra foi destinado a novas aplicações em ligas metálicas, em soldas e na indústria eletrônica.
A década de 80 despertou o seu interesse no uso de fosfatos de índio, semicondutores e películas delgadas de óxidos de índio e estanho para, é, para e desenvolvimento de telas de cristais líquidos. Fabricações de ligas metálicas. Ele tem um baixo ponto de fusão, tipo galho, para produzir fotocondutores transitores de germânio. Símbolo de número atômico 32 com massa atômica. Germânico é outro elemento. Formação de espelhos tão bons como os de prata, porém mais resistentes à corrosão. Interessante, ó, resistente à corrosão. Seu óxido se emprega na fabricação de painéis eletroluminosos. O isótopo radioativo de índio é usado em medicina nuclear. Então tá vendo? Esses elementos metais, eles têm uma aplicação em medicina nuclear. Vamos ver o índio, para que serve. Índio 111. Vamos dar um Google aqui. O índio 111 é um isótopo radioativo de índio. Ele decai por captura de elétrons em cádmio. Estável com semivida de 2,8 dias. A solução de cloreto de índio é por radiofarmacação molecular. Então é assim, o seguinte. Esse átomo radioativo, ou seja, ionizado, ele é associado a um fármaco, e aí ele vira um fármaco marcado, né? E aí desse fármaco marcado, esse fármaco carrega esse radioisótopo, esse elemento, e esse elemento emite radiação aonde o fármaco vai, né? Por causa dos contatos. Vamos ver um pouco do índio. Interessante é as suas as suas visões, né? A qualidade dessa molécula unida, né? O que consolida bem geralmente tem uma, uma arquitetação boa, né? Tem uma função muito boa. Tá, vamos lá ver o índio aqui. Índio. Então, se a gente tem um I que acende agudo, né, a gente tem
uma afirmação com foco na onda, que é direcionada, né, que sofre onda com direção, né, comprimida e desaplanado no órgão. Ou seja, ela tem uma adesão, né? Não é uma onda que muito superficial, é uma onda que perfila. E desaplanada no órgão. Desplanada. Desaplanada. É desesclamada, né? Desplanada. Desclamada. Exclamada. Então ela sofre os pontos de desexclamação no órgão índio. É como se fosse uma indicação mesmo, né? Uma indicação. Aqui o galho era como se fosse uma estrutura que nasce da desestruturação de uma maior, né? Então olha só, se a gente trouxer isso aqui pra cá, a gente vai ver que o tronco, né, ele só consegue se dividir fazendo o galho, né? Aqui, ó, tipo assim, a meiose do tronco é o galho. É uma reflexão, hein? Tá, vamos pro talho. Lembrando que o galho é legal porque nossas placas de computadores e eletrodomésticos são domesticadas sobre o percurso eletrônico com dispositivos feitos por esses metais. Então, dependendo da regência deles, eles conseguem fazer coisas incríveis, né? Conseguem administrar nobreza no sentido circuitivo. E é isso que faz no organismo, né? A gente pode chegar lá. Talho tesão, Lzão, de número atômico 81, pertencente ao grupo 3 de classificação periódica dos elementos, é mole e maleável. A temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. Mole e maleável. O talho é altamente tóxico, por isso era usado como produto para matar ratos e insetos. Há indícios de que cause câncer em seres humanos. Atualmente é usado em detectores de radiação infravermelho. Olha que incrível. Radiação gama e em medicina nuclear. É encontrado e obtido a partir do mineral pirita. Também é obtido como subproduto de minérios de chumbo e zinco. Pirita. É um disulfeto de ferro. Tem cristais isoméricos que aparecem geralmente como cubos, mas também frequentemente octaedros. Foi descoberto por características principais. Não quero características, quero aplicações. O talho ele é o inodoro
insípido sulfato de tálio foi extensivamente usado no passado como veneno de ratos e formigas. Nos Estados Unidos e outros países não é mais permitido devido a questões de segurança. O sulfeto de tálio muda sua condutividade elétrica quando exposto à luz infravermelha. Consequentemente, é um composto útil para a fabricação de fotocélulas. Fotocélulas é, é uma célula fotovoltaica, dispositivo elétrico de estado sólido capaz de converter a luz proveniente do Sol diretamente em energia elétrica por intermédio de efeito fotovoltaico. Então é como se ele prendesse a energia do Sol e desprendesse ela na, na condutividade elétrica, né? É rima, né? Rima fotovoltaica a partir da geometria de interseção. Cristais de brometo de iodeto de tálio foram usados como materiais para dispositivos ópticos para infravermelho. Óxido de tálio foi usado para produzir vidros com elevados índices de refração, usado em materiais semicondutores para retificadores de selênio, usado para equipamentos para detecção de radiação gama. Como líquido de alta densidade, é usado como flutuador para separação de minerais. A liga tálio, chumbo é usado em alguns tipos de fusíveis. Usado no tratamento de infecções de pele. Entretanto, este uso foi limitado devido à margem estreita que existe entre sua toxicidade e o benefício terapêutico. O radioativo tálio 201 na forma de cloreto de tálio é usado em medicina nuclear para diagnosticar doenças coronárias e para detecção de tumores. Também então tem uma relação com a medicina nuclear. É combinado com enxofre ou selênio e arsênio. O tálio foi usado na produção de vidros de alta densidade com baixos pontos de fusão. O acetato de tálio é empregado em meios de cultura juntamente com a penicilina para isolamento de microplasmas, as menores bactérias de vida livre existentes. Cara, é interessante porque dependendo das partículas e do comportamento delas de associação, o comportamento delas consegue ser previsto ou desprevisto no sentido das regulações de imposição material, né? Então o talho, como todos os átomos, né, condensados ou descondensados no sentido das modificações materiais, né, das transformações dos estados da matéria e dos reenvolvimentos materiais a partir desses estados, conseguem elaborar mais os lados fisiológicos das vidas, né? No sentido das administrações. Então, pessoas que mexem muito com alguns elementos conseguem desparticionar sobre esses cálculos de depolições no sentido de contrações fisiológicas que
que são acendidas, né, por estar em contato com determinados elementos que se expressam atomicamente, né, dessas qualidades aqui, é, possuem possuem aprimoramentos diferenciais, né? Não é só opostos que dizem se atrair, né? Porque a contração do homem não é uma oposição apenas. A gente tem a moeda de contração que amoela fisiologicamente. Isso é coisa de maestro, sabe? Maestro em, em reparo de sons materiais. A indústria materialista das indicações de nervos desenervou em nós todo esse ministério, né, de, de decomposição. Isso é ciência no mais puro entalho, né? E aí nessa questão, vamos lá ver o talho aqui, ó. Talho, né? O T, ele desejeciona uma pressão, né? Então aqui, ó, ejeção de pressão, né? De pontos de pressão de ponto de pressão na atenção. Então o T ele suspende um plano e coloca um ponto de atenção. E aí a atenção sobre esse ponto, por exemplo, esse aqui ou esse aqui, ó, a atenção ela vai, ó, tangir, fazer as tangentes de atenção. Então, sobre essa tangente de atenção, ó, T, atenção tangente, o que vai fazer? Vai fazer o L, fazer vários pontinhos desescalados sobre esse T, que vai procurar na liga dos pontos uma organização. Então, esse é o talho, no sentido simbólico. Se a gente pegar e colocar essa representação em um plano de margem imaterial, você vai ver que você consegue cumprimentar esse talho trabalhando as paralelas de domestificação de entendimento, né? Então olha só, desentalhando, você pega e estende sobre pontos de partida as particularidades despartidadas nas atenções desse ponto previsto que dizem prever as tangentes a ele. Então, tudo isso tem desencontro ao organismo que diz guarda-chuva em pontos, né? Então, olha só, guarda-chuva em pontos. Só que os pontos de guarda-chuva orgânico, ó, são baterias superiores, ou seja, moléculas que frequentaram muito valores
valores de domesticar reações. E é aquele sentido que eu entro aqui, ó. É o sentido das infrações orgânicas que controlam e reparam do controle já controlado um entendimento, né, que desaprima de forma de reconhecimento, até mesmo sem utilização das fontes de reconhecimento. Então isso é como se fosse um cego que consegue enxergar. Sabe aquele personagem na nossa história, o Demolidor? E o superpoder do Demolidor é, é, tá mais no sentido dele enxergar e conseguir reger muito os seus movimentos fisiológicos, né, o seu organismo, conseguir enxergar sem visão. E isso quer dizer que ele tem contrações no organismo que desencontram as frequências e desinvestem elas no reconhecimento, como desobstáculos, né? E aí ele acaba sabendo, sem precisar da visão. Isso é muito doido. E aí isso é os negócios dos Itálios, né? A italianização. É igual você experimentar algo, né? Ou sentir o cheiro de algo e saber o que é, né? É mais ou menos isso. Sem ter comida, né? O seu organismo se dobra ao efeito. Então, olha só, a dobra. Porque, ó, as dobras do organismo sobre a suspensão de efeito de um ponto que coliga comum repartição de contração sináptica, né? Que os sinapses são satélites em nós. E para fechar, então, a gente vai ver o niônio. Vamos lá. Niônio. Parece que é um elemento sintético, hein? Elemento químico sintético é nipônio. Não, nipônio, niônio. O símbolo dele é Nzão, Hzinho. Né? A massa atômica é 284. E ele tem 113 prótons e 113 elétrons. O niônio foi descoberto recentemente por uma equipe de cientistas russos e norte-americanos. É um transurânico, né, provavelmente um sólido de aspecto prateado. Em 2015, a UPAC e a UPAP confirmaram descobertas dos elementos niônico, a União Internacional de Química Pura e Aplicada e a União Internacional de Física Pura e Aplicada. Eles confirmaram a descoberta dos elementos niônio, moscóvio, tenesso e organesso. O moscóvio é um elemento químico sintético de símbolo MZzinho e número atômico 115. Tenesso também é um elemento químico de número atômico e o organesso também é um elemento químico. Super pesado sintético do número atômico 118. E aí esses elementos eles foram batizados de
Niônio, né? Aí o Pac sugeriu que o elemento 113 fosse batizado de niônio. Posição. Então ele parece ser muito pesado. Densidade devido à estabilidade. É. Então, não se conhece muito esse elemento, porque foi conhecido em poucas. Foi obtido em poucas quantidades. Mas o interessante do investimento científico é colocar as coisas ao futuro das reações possíveis. Niômio, né? Então a gente tem uma onda desclamada em uma linha de atenção que assente circunflexão, ou seja, uma iteração que apreende a desexclamar o organismo, ou seja, a cumprimentar o organismo. Niômio. Nômio. Então, se a gente pegar esse acento e esse H, a gente vai ver que o nome, né, a identidade, circuitivamente age sobre iteração de influxo consonantal, né? E tudo isso condensa batismo molecular sobre filtro de condensação rítmica no aprimoramento associativo do tom. E o tom, ele é o mil, né? O tom que vem, né? A gente tem o x mil, porque olha só, x mil, porque esse x mil ele faz assim, ó. A gente tem a identidade que o nosso organismo mastiga e descomprimenta. OEM e viu, né? É como se a gente fizesse isso aqui, ó. E vi. Io. Né? Ou assim, né? Por quê? Essa decoração de cortina no, no na janela de V, constrói
a iteração, ó. E aí você tem um V que diz V muitas vezes. E aí, né, esse muitas vezes vai, ó, sendo desvisto. E esse desvisto ele faz a infração. A infração de V consegue fazer isso aqui, ó. Então, se o já nela é igual a isso, né? Se o janela é igual a isso, se eu vejo muito janela, eu tenho essa massa de condensação é, no meu instrumento pendular no sentido sináptico, né? Então no meu pêndulo sináptico, ó, Ctrl Z, ó, no meu pêndulo sináptico de importar e suportar importância para a materialização desse átomo eleva contrações cada vez mais finas sobre pontos de sensação pendular. Desce a semilhos de reação vestida. E aí, se eu pego 0,1 pintinho dessa janela, pintinho, ou pigmentinho, ou ritminho dessa janela, a contração do meu organismo em suspeita desaperta empreitadas de crer em editar contrações pela proximidade revestida e passa a temer ou tremer a desprevisão de chegada da janela. Agora sim você consegue entender nos mapas de controles residenciais por que os times, as pessoas, como é que é? Os descontrações de empregados, né? No sentido da corrente de desafinar ao extrato de pintinonações, né? A estratégia de imposição. Então aqui você começa a ver as imposições logísticas de organização dos incensos de divisões de janelas comuns e as incomunicações espíritas
delas no trêmulo da mio que se ligava por iteração de uma participação cuidada. Ai, amor, cuida de mim. Cuida de mim, meus amores. Oh, meus, ó, miores. Miores. Miores que se cortam assim, né? Tchic, tchic, tchic. Ou assim, ó. E aí você vê o zero virando zelo. Elos de compareceu que é isso. Ai, que doideira, né? Cara, e aí no ambiente, isso aqui não é coisa de ET, nem coisa de futuro, de agência investigacional, não. Isso é coisa de natureza mesmo, sabe? Só que o cientista, ele desaprova saber da natureza ao quadro das nobrezas que dizem fraturam, se expandem, né? Farturam, né? Como é que é? Faturam, dizem se faturam, isso aqui, ó. Sobre essas implorações. E aí utilizam as matrizes, os átomos em descascações, as matérias em descascações de zelos, para poder, entre os desazelos, se colocar na muda. Né? Então, se você tem um campo de zelo, você consegue desamudar ele e colocar você, né, nesse vaso aqui, ó. Nesse invasor aqui, ó, de janela, cadê, ó? Você coloca aqui, ó. Você coloca ela ao seu quadro de favor. Então tem aquele assim, ó. Faça-me o favor. Diga menos o que for. Então aqui, ó. Faça-me o favor. Então dessa janela eu posso colocar aqui, ó. Eu posso começar a escalar a janela, ó. E aí eu coloco aqui, ó. Coloco aqui, Abner. Eu troco esse zero por A. Então, aqui, ó. A troca de zero. Içando. Alçando. Içando, ó. E aí você desescala os zelos para fazer com que a sua contração no músculo X, que diz alvo, avisa e transmite ao zelo, ó, a incandescente cintilação desse mesmo zelo. E aí tu encontra los doentes. Eu tenho dolência de você, ou seja, eu quero escalar o zelo de você para ser o seu sol. E aí, desse um que é particular a você, ó, eu rezo desatenção para trocar desses zeros o meu estar com você. Então, ao sintetizante. E aí, beleza. Olha aqui, tudo bem, é assim mesmo, é a natureza, né? E aí, olha só, eu aqui, aí depois eu troco com esse zero aqui, depois eu sou meu nome é Ada, aí eu troco esse, quando penso que não, eu já tô trocando com esse aqui, ó. Aí, ou eu é você, ou eu 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 você, você, até que forma um casamento, né? E aí o que esse casamento espera? Ele espera o seguinte, ó.
Ele espera desse um, ó, a ressonância desse um para fazer a molecularidade do um parecer que é 2, porque vai fazer o seguinte, ó. Porque vai fazer isso aqui, ó. Vai olhar no espelho do um. E aí o espelho do um vai ser o outro, ó. E olha aí. Aí é como se fosse a engrenagem para viver um ao outro, né? No sentido do comunhão. E aí esses dois, ó. Esses dois aqui, ó. Esses dois, um aqui, ó, começa a caçar na mente, ó. E aí aqui, ó. Vamos ver aqui. Buscando é, esse quadro, né? Caraca. Tava buscando esse quadro. Dois. Caraca, mas não sei se tá certo essa. Vamos ver, vamos tentar de novo. Ó, é. Na, ver... Na verdade, não é só isso, não. Desculpa. Que, olha só, não é bem isso, né? Porque a gente tá falando de efeitos, né? De afetuações. Então a gente tá falando de logísticas, né? Isso aqui não tem nada a ver com logística. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é coisa de outras preocupações. E aí, no caso dessa janela, né? Essa janela eleva você a sinapse das pescologias, né? Ou seja, o seu corpo ele pesca associações lógicas de ritmos. E aí essa pesca ela vira no sentido da proporção de conjuntos de rítmicos possíveis encontrados nas improduções de desenvolvimentos ambientes, né? E tudo isso vira chaves de infendalizações. Então, olha só. Tan, 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 a chave de cano, sabe? E aí essa chave ela consegue, sobre a arquitetura de acesso, ó, encaixar em vários tamanhos, né? E ampliar, né, essas iterações. Ó. E aí o que ela faz? Quando, quando muito é, mexida, ela começa a fazer abrir sua cabeça. Olha só. Desmontar sua cabeça no sentido lógico da necessidade, da necessidade. Então tá vendo a porca? O que que é a porca? Tá vendo o que que é o parafuso? O fuso vísio, dos ível, né? Dos vezes de ível. Tá vendo o que que é? As vezes de ível, os ívels. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Trocar esses fusos adesivos, colocando outro aceite no lugar. E aí, né? Tem essas questões. Cara, isso é muito doido, mano. Nossa, muito doido mesmo. Já tô meio doidão aqui dessas escalas. Mas o que que isso diz a calça com o investimento de proteção aos seus. É esse aqui, ó. Eu gosto muito disso aqui, ó. Disso. Disso aqui, ó. E disso aqui, ó.
Imagina, toda a iteração que você faz com uma matéria, com um átomo, desescala o seu corpo a partir dos vetores de acesso labirínticos, né? Porque existem matemáticas de contrações que impedem ou que abrem ou desabrem camadas de iteração de acesso a energias no senso fino da condutividade. A não ser que você banhe essa. A não ser que você banhe esse jogo, né? Esse jogo de relação, de interação. E banhar é só com o espírito, cara. Não tem como você banhar diferente. Banhar é só com o espírito. E aí, o espírito, o que, que ele faz? Ele faz uma formularidade de te responder nesse percurso a, a passagem sobre todo e qualquer sentido. Porque ele coloca líquido encefalorraquidiano que desatrai impulso elétrico nessa banda. Então é como se você levasse a janela a uma banda de condução. Mas para trabalhar isso, precisa dessas iterações de jogo, né? Você precisa zerar o jogo, fazer o zelo do jogo. Que aí você consegue o dado da jogada para fazer essa contração. E aí, esse dado da jogada, aí sobre essas iterações, é feito assim, ó, fazendo a inseração. Inseração é você iterar, 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 e dessa iteração, ó, você desavisar as contrações que vão ser repartiçadas possíveis nessa bateria de ejeção muscular, de colisão com a matéria, um estado físico, um estado fixo. E aí, eis o estado do espírito para as coisas, é o estado fixo, quando você consegue uma atenção plena. Aí você suporta muito mais essas passagens. Só que o organismo, ele tem muitos pontinhos, né? Isso aqui é subatômico, isso é nano, são partículas nanoatômicas, né? Muito pequenininhas, mas muito mesmo, né? E aí cada ponto desse significa uma certeza, né? Inaugurada. Porque é um agrupamento de fibras que exportaram sobrevivência para a transmissão colinérgica que elas dizem contato nas realizações, no sentido da matéria em trabalho, né? Em associação. Então tudo isso aqui, ó, destrata e informa sinapses sobre essa improvação. Então, por quê? Porque aqui a gente tem várias bandas de condução de ondas que sobre os corpos celulares se dimensionam para destoar o seu organismo no anexo do controle a essa camada, né? Um cara que está se importando a isso, ele está envolvido, ele está se banhando disso. Quando ele se banha plenamente, ele entra no estado de espírito dessa coisa. Então esse gap aqui de jogo é a procura por estado de espírito. É o come no sentido da incineração, no sentido das respostas de inseração, né? Eu serei isso, eu serei isso, eu serei
por você eu serei, eu serei, eu serei, eu serei. Eu fiz isso por você, eu fiz isso por você. E aí não importa, quanto mais você fizer, melhor pra você, cara. Melhor pra você, porque é você vencendo sobre isso, é você desafirmando isso. E aí é você se colocando estruturalmente a essa corrente de bem, de bens, olha. Olha que loucura que acontece no interior de você. Olha os cálculos na realidade, o que são. São estratégias de organização, e tudo isso, quando dói a cabeça, quer dizer que está ocorrendo esses processos. Doer a cabeça, em algumas situações, é salvar a vida. Mas é claro, se você souber ter temperância para doer, no sentido da desprovisação molecular que vai se adaptar aos novos encortes de energia, ou seja, inserações que você vai fazer para alcançar tan, 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 a banda de passagem segura. Então, quando você vai vencendo, você vai conseguindo um pixelzinho assim de espírito. Ó. Tá bom, ó. Você consegue passar essa fase, mas essa fase significa, ó, pro jogo todo um pixelzinho de espírito. Mesmo assim, ele não tá totalmente apurado, porque ele tem um metal ainda. Ele pode chegar ao ouro, né? E aí, quanto mais você vai fazendo, esse pixel vai desmontando a sua sensação atômica. E cara, isso é muito doido, cara. Muito doido mesmo, porque no sentido da maestração, quando você desesporta valor para algo, quando você acerta frequentemente no estado do espírito, você consegue um processo cognitivo muito bom e você acredita mais na vida, né? No prazer de viver, nas manobras. Isso tudo isso tudo faz você ser reconhecido, você ser cerebrilhado, um ser cerebrilhante no sentido dessa capacidade. Então por que você aprecia o cara que zera o jogo? Por conta que ele consegue ou ele tá insistindo para conseguir chegar nessa placa de condução sobre esse evento. Ah, cara, não é tão legal você estudar perfiladamente um conteúdo no sentido do histórico que retrata os livros, né? Você precisa de ilustrar um pouco com as suas versões de vir. E muitas diversões de nós está ligada aos esportes, né? Ou às associações que nos faz desesportar importância. Eu mesmo tenho esse lado aqui, ó. Eu gosto muito desse esporte aqui, ó. E quanto mais eu itero nele, né? Mais ele me entrega capacitância para desenvolver esses movimentos no ar. E isso é um prazer de carne para matéria em associação que suspende muito sabor nas fibras, né? Então eu tenho uma coleção, uma coligação muito extensa sobre esses vetores. Então isso é placa, isso é realização, isso é muito bom, sabe? E aí a química, a química sobre a bioquímica e a fisicoquímica, ela tende a isso, né? Só que eu não sou diferente por isso desse cara aqui. Só que o esporte alimentar de dados, para ele é outro, né? E ele consegue, claro, construir residências resistentes, olhar para as coisas e florescer muitas importâncias que o meu corpo e as minhas contrações não dão, não conseguem regir, sabe? Mas é bom que essas pessoas existem, né? Existam e às vezes
nos façam, quando necessário, dobrar os olhares ou insistir em dobrar para ver essas realizações. E é isso que a gente a gente tenta aqui nesses conhecimentos metalúrgicos e tal. Porque quando a gente está no ensino médio, muitas pessoas desbandam em nós falando assim, ah, cara, pra que eu vou ver isso se eu nem vou mexer com isso, eu nem, não, isso a gente nem vai ver, a gente, né? Que, cara, isso que desconforto, né, de natureza. Olha só o que a gente tem nas repartições. A gente tem massas em movimento sobre a busca pelo conforto da segurança, a busca pela previsão segura, pela placa de acesso. Né? E é isso que nós somos, sobre a concessão de evolução que a gente diz, né, ser evoluído. E às vezes a gente até cerca para continuar dizendo. E aí ameaça quem diz que não, né? Então nós aqui somos uma ameaça a quem diz que é, né? Então é isso, esse vídeo era isso que eu queria falar. E aí depois a gente vê os outros elementos, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.